Olá, famílias. Sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da assistente social Raquel da Silva Fernandes. Seja bem-vinda, Raquel. Olá, Ricardo. Obrigada pelo convite. Meu nome é Raquel, assistente social da Escola Áurea Cantinho. Hoje a gente vai abordar o tema Criança não namora. E aproveitando essa deixa do tema, a pergunta inicial tem que ser: criança namora? Não, né? Criança, ela é a fase de desenvolvimento, ela tem que brincar, ela tem que rir, ela tem que chorar, ela tem que espernear, mas namoro não foi feito para uma criança, né? A criança, ela tem que ter o sonho, a fantasia, e a gente tem que tomar cuidado, porque quando a criança ela está falando de namoro, ela não está falando de namoro como é interpretado por um adulto, é de forma diferente, é um amigo com o qual ela tem mais afinidade, né? E para ilustrar um pouquinho isso, a gente vai dar uma olhadinha no vídeo que a gente vai passar agora. Sapinho, no que você está pensando? Sapinho! É que chegou uma aluna nova na escola! Como ela se chama? Sapângela! Ela é verdinha e muito legal! O pinguim disse que ela vai ser minha namorada! E o que você achou disso? Eu fiquei um pouco com vergonha, confuso, mas eu gosto dela! Sapinho, o amor também é uma emoção que surge quando me sinto acolhido, aceito, querido e gostado. Existem várias formas de amor, entre pais e filhos, entre avó e neto, entre professor e aluno, entre amigos. E isso não é namoro. Namorar é coisa para adultos, não é uma brincadeira. Meninos podem ser amigos das meninas e meninas podem ter amizade com os meninos. Ter amizade significa ter assuntos em comum e se divertir juntos. Atenção, adultos, permitir que as crianças simulem namoro pode ser prejudicial para o desenvolvimento. Bom, adorei o vídeo no sentido da ilustração. É um tema importante que muitas vezes na sociedade já é incorporado como uma prática, né? Sim, e uma das coisas que a gente observa é que o adulto ele não percebe que no dia a dia ele vai colocando essa temática, às vezes de uma forma tão simplória, mas o quanto isso é prejudicial para uma criança. Exemplo disso é quando você canta parabéns para você numa festa de aniversário e às vezes na mais tenra idade você pergunta para aquela criança com quem será que ela vai se casar, né? E se você parar para observar, a criança fica constrangida, fica com vergonha, tem criança que não gosta e o adulto não percebe o quanto isso está sendo ruim para aquela criança, né? E aos poucos você vai introduzindo uma temática de adulto para uma criança. Então, quando a criança ela vem para você e fala, eu estou namorando alguém na escola, o que ela está querendo dizer para você é que ela tem um amigo que é mais que especial, né? Ela não está falando no sentido do namoro. E o nosso papel, quanto adultos, como responsáveis, é falar para aquela criança que namoro não é coisa de criança. Namoro é coisa de adulto, que ela tem um melhor amigo, né? E conforme você vai estimulando a criança a ser criança, ela vai se desenvolvendo de forma saudável, não queima etapas da vida dela, né? E a gente tem que observar que o espaço da escola é o espaço lúdico onde ela vai aprender a se socializar com crianças da sua idade, com crianças de outro sexo, que é possível ter amizade entre meninos e meninas, não necessariamente tem que ficar só a menina com a menina ou um menino com o menino, né? Mas é a partir dali que ela vai descobrindo as diferenças. E nós, adultos, é que vamos
transmitindo para ela o quanto ter uma amizade é saudável. E se nós não observarmos, não tomarmos cuidado, o que você faz? Eu como menina, você como menino, não podemos ter amizade, porque sempre que eu chegar perto de você, a conotação vai ser a conotação de um gostar sexualizado, né? E a criança ela não está pronta para isso, para tudo tem a idade certa. E observando a sua fala, e também observando os documentos, né, norteadores da educação, a BNCC, o currículo do município, que traz a questão das emoções. Na verdade, é ensinar a nomear os sentimentos. Sim. Que é novidade também, né? Muitas famílias talvez estão escolhendo esse lado do quem será, até por desconhecer essa visão mais ampla. E como é importante falar sobre esse assunto. E aproveitando essa questão da nomeação, da tristeza, eu queria perguntar um pouquinho sobre as consequências, né? Quando um adulto tem essa atitude, essa brincadeira, o que pode causar o desenvolvimento dessa criança na vida dessa criança? Então, quando você acaba introduzindo um tema que a criança não está preparada, e ela chega, por exemplo, na escola, ela se declara para o amiguinho ou para a amiguinha e pede namoro, e aquele amigo fala assim, não quero. Aquele amigo se sente constrangido, principalmente quando essa temática não é vivenciada na casa dele, né? E a criança, ela sente tristeza, ela sente vergonha, ela sente constrangimento, ela sente dificuldade de concentração, até porque aquele momento não é um momento de você ficar pensando no outro, né? Na hora do recreio, eu vou chamar meu amiguinho para passear comigo de mão dada, eu vou chamar ele para a gente conversar, eu vou chamar ele para namorar. E você acaba não se concentrando naquilo que você tem que fazer, que é no aprendizado, né? E para uma criança, o quanto isso é prejudicial, sem contar a rejeição. Porque se eu chego para você como criança, falo que eu gosto de você e você vira para mim e fala, mas eu não gosto de você, essa criança ela vai se sentir rejeitada. E aí o pai pode falar assim, mas aí o que eu faço com isso? Meu filho está falando que gosta de um amiguinho. Eu vou proibir? Não, eu vou conversar com ele, eu vou falar para ele que aquele gostar é um gostar especial, mas que não é um namoro, é uma coisa de afinidade, de empatia e que o namoro tem a idade certa para que isso possa estar acontecendo, mas não naquele momento. E se a gente não toma cuidado, você observa que tem pais que, sem perceber, eles vão incentivando, assim como no Como Será, quando a criança chega e fala assim, e aí, você conversou hoje com seu namoradinho na escola? Exato. Né? Você está incentivando. Ou a avó que chega e fala assim, e aquele seu namoradinho que você deixou lá na escola? Ou no dia dos namorados, que tem mãe que manda um presente e fala para a criança, leva para o seu namoradinho. Você está incentivando, você está estimulando essa criança a ter um contato com uma realidade que ela ainda não está preparada emocionalmente para aquilo. Se a gente parar para pensar, nós adultos, quantas vezes a gente quebra a cara porque a gente tem a sensação de estar gostando de alguém, acaba se declarando, é frustrado, mas a gente tem uma maturidade, a gente passou por um período de maturidade, de vivência. A criança não, a criança ela tem ainda a ilusão, ela ainda tem a fantasia, ela ainda está construindo esse universo das relações. A criança, quando ela brinca e às vezes ela briga com um amiguinho, logo ela esquece, né? E volta a ser feliz de novo e volta a brincar de novo. A gente não, a gente tem algumas tristezas que ficam marcas profundas. E na criança, se você não tomar cuidado, ela leva isso posteriormente para a vida adulta, porque ela não estava preparada para viver essa sensação, essas relações que são do adulto, não de uma criança, né? E você comentando, eu fiquei lembrando de pessoas adultos, que não gostam, né, do parabéns,
E talvez até uma questão da infância, ter tanta essa brincadeira, passou tanta vergonha que eu, não quero essa brincadeira, não quero parabéns no meu aniversário. Pode ter uma ligação. Pode E, sim. e outras questões que você colocou, né? A dificuldade do adulto, né? Se um adulto tem dificuldade de entender o que é amizade, o que é o amor, quer dizer, não consegue nomear seus sentimentos, pensa uma criança que está iniciando a sua vida. E nesse sentido, o papel, né, dos pais. Então, como que o pai, né, o responsável, pode orientar e contribuir nesse dia a dia para essa criança? Esse pai, primeiramente, tem que ter diálogo nessa família, né? E a gente tem que tomar cuidado porque a gente está vivendo numa sociedade acelerada, onde muitas vezes pai e mãe saem para trabalhar, filho fica ou com a babá, ou na creche, ou na escola, ou com um avô. E quando a gente volta para casa, se a gente não toma cuidado, a gente é engolido pela rotina dessa casa e a gente não tem tempo para os nossos filhos. E aí, o que eles estão acessando? Né? A internet, a televisão, a mídia, as músicas, elas estão muito mais convidativas para uma criança virar adulta muito cedo, muito precoce. E aí eu, quanto mãe, você, quanto pai, tem que tomar esse cuidado de conversar, dialogar, brincar, né? Ser criança é apenas uma vez. E se você parar para pensar, se nós vivermos 60 anos, quanto dura a nossa infância? Ela dura isso. Então é uma única vez que você é criança. E a gente, quanto mãe, quanto pai, nós somos responsáveis para que essa criança ela tenha um desenvolvimento feliz e saudável. Criança tendo um desenvolvimento feliz, uma rotina feliz, saudável, ela vai ser um adulto saudável lá na frente. As coisas podem acontecer, mas ela vai ter maturidade para conseguir viver as dificuldades e os percalços que a vida de adulto muitas vezes traz. Então, eu tenho que ter tempo para observar o que meu filho está acessando na internet. Né? A internet está aberta para todo mundo. E se eu não tomo cuidado, ele acessa tudo. Não tem um clique que fala assim, isso não vai. As mídias, seja filmes, seja novelas, alguns desenhos, eles estão erotizados e eles vão trazendo isso para o universo infantil. E aí você começa a perceber crianças com 6, 7, 8 anos de idade que já estão, em vez de ser criança, tentando viver e reproduzir o universo do adulto. É o salto alto, é o batom, é o querer estar próximo do menino ou da menina de uma forma diferenciada. E a gente tem que começar a resgatar a cultura que eu e você, mesmo sendo homens e mulheres, nós podemos ser amigos, sem uma conotação erotizada. Eu posso ter empatia por você, eu posso ter afeto por você, mas isso não significa que eu gosto de você para namorar. E isso é plantado desde a infância. Se eu consigo ter essa noção, se eu consigo ter essa visão, eu vou desenvolver no meu filho a capacidade de que ele pode. Uma amiga está com a mochila pesada, eu vou lá, pego a mochila, ajudo, mas isso não significa que eu tenho segundas intenções, que eu tenho a pretensão de ser galanteador com ela, né? Esse cuidado a gente tem que começar a despertar. No sentido de quanto tempo eu gasto com meu filho e seja tempo de qualidade, porque ele só vai ser criança uma única vez, né? Depois o tempo vai passar e a gente não tem como voltar atrás. E se não tomarmos cuidado, com 11, 12 anos de idade, essa criança, se ela foi estimulada lá atrás, ela vai não querer namorar, ela já vai começar a querer dar um outro salto para a vida que ela também não vai estar preparada. Eu penso nessa questão da influência e o quanto a criança vivencia certas situações fora do ambiente escolar.
e serve de reflexão para a família, né? Se meu filho, minha filha anda tendo tal comportamento, como está a minha casa? E às vezes parece que falta, né, Raquel, calma aí, vou retomar essa questão do tempo de qualidade, da fala entre os casais, né, da vivência entre os irmãos, porque não cabe apenas a unidade escolar fazer esse tipo de trabalho, mas é um trabalho coletivo. Sim, eu acredito num trabalho que é família e escola, né? E a criança, na verdade, ela reflete na escola o que está acontecendo em casa, né? Então, quando você pega uma criança que vem para você e fala que está namorando, não foi a escola que estimulou o namoro, né? Você começa a observar que você precisa fazer um trabalho lá na casa, porque nós como pais, nós somos os exemplos daquilo que a criança vai trazer para a rua, né? A escola, ela tem um papel fundamental de estimular essa criança para um desenvolvimento pleno na aprendizagem, no ser humano, na empatia, mas é casado, escola e família. Eu não posso terceirizar a educação do meu filho, né? E dizer que a escola é a responsável por esse comportamento do meu filho. Não, eu tenho que olhar para mim. Ser pai e mãe é fácil? Não. Vem cartilha? Não. Vem botãozinho que a gente liga e desliga? Não. Mas eu tenho que ter a abertura de o que eu posso melhorar? Aonde eu posso buscar ajuda? E aí você tem a escola, os profissionais, a professora, a orientadora, os assistentes sociais que agora estão nas escolas, para juntos, vamos pensar que educação a gente quer para o nosso filho, que filho que a gente está querendo colocar nessa sociedade que está toda acelerada, né? Quando nós éramos crianças, nós brincávamos na rua. Hoje essas crianças, muitas vezes, por conta da realidade que a gente vive, ficam trancadas nos apartamentos e com a pandemia isso piorou mais ainda, né? Só acessando celular e videogame, né? Então, assim, a gente ter a condição de se olhar como adultos e pensar assim, peraí, eu posso estar falhando, mas ainda dá tempo de eu correr atrás do meu prejuízo, né? E a criança, ela tenta se afirmar no adulto, ela observa o adulto, ela reproduz o adulto. E então não adianta eu falar assim para o meu filho, não faça, e eu faço. Eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter firmeza. E falar não é ato de amor. Eu mostrar para ele que namoro não foi feito para uma criança é ato de amor. Porque se você não toma cuidado nessa idade, daqui a pouco você está tendo um filho vulnerável para, por exemplo, a questão da violência sexual. Porque ele acaba, sem se dar conta que aquilo não é para ele, não tendo a proteção, qualquer um acaba vindo e podendo ser influenciador dessa criança. Então eu tenho que ter muito claro, criança namora? Não, criança não namora. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Obrigado pela presença e para o nosso bate-papo aqui, para o nosso encerramento, gostaria que você deixasse uma mensagem final para as famílias, para os responsáveis que estão acompanhando o nosso programa. A mensagem que fica é, ser pai não é fácil, é um desafio, mas a gente pode superar esses desafios. E nós temos que ser protetores dos nossos filhos e não pais permissivos. Se nós tivermos isso muito claro, a gente vai ter filhos saudáveis. Ótimo. Obrigado pela presença, Raquel. Eu que agradeço. E esse foi o Em Família de hoje. Olha quanta reflexão. O papo ia longe, hein? E você em casa? Precisa ter essa qualidade, esse tempo com seu filho? Sempre está aparecendo aqui, viu, Raquel? Essa questão da qualidade do tempo. Então siga essas orientações, cuide de nossas crianças. Esse foi o nosso Em Família. Você pode enviar suas dúvidas e sugestões no QR Code.
Agradeço mais uma vez a audiência. Até o próximo encontro.